Beleza? Agora sim, né? Muito bem, muito bom. Dali concurseira, dali concurseira. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Por aqui, professor Cláudio Feitosa, Direito Administrativo. Já na tela e hoje, matéria nova, né? Envolvendo atos administrativos. Matéria bem importante. Ela é importante por si só, importante também porque faz link com outras matérias que você vai perceber já já aqui nas questões selecionadas, tá? Antes de começar, provavelmente, o nosso encontro de hoje, já vou fazer a chamada, saber quem está com a gente desde o início, tá? Eu vejo, por exemplo, aqui o Antônio Jean, que mais? Coloca o seu salve, coloca o seu boa noite aqui no chat, a gente interagindo aos poucos. Eu vejo aqui, ó, hum, slide, sim, beleza. Aí, Natália Leite, boa noite, Amabelle também, vejo Ana Paula Coelho, Aparecida Vieira, Corrinha Ribeiro, um salve a todos e a todas, doutora Lani, Elielda, Emanuel, enfim, o pessoal também ainda vai chegando, boa noite, Ana Paula Coelho, boa noite, boa noite. Mas, tem, gente, e essa semana, inclusive, o professor está aberta? Tá, sim, está aberta. Aqui no cantinho, ó, beleza, tá sim. Mestre Leonardo, aquele abraço. Gente, essa semana, inclusive, está aí na tela, inclusive, a divulgação do concurso de Barbalha, hein? Olha que nós temos alguns editais na praça, assim, para citar dois, assim, com a mesma banca. Com o Supan nós temos Barbalha, também temos aqui em Beberibe, aqui próximo de Fortaleza. E, assim, o concurso, como você percebeu, vai oferecer diversas vagas e não tenho nenhum receio de dizer que as matérias que a gente está visualizando, estudando nosso curso, gabaritando, elas estarão presentes sim no seu edital. Isso por quê? Porque não muda a parte de direito, a parte de administrativo, direito constitucional, ela não muda nos concursos da Consulpan, né? É impressionante isso, a gente vem desde 2022, 23, 24, 25, e a constatação é exatamente essa. Então, você percebe, ó, próximos concursos do Ceará, exatamente aí, Barbalha, né? Muito bem, diversos cargos aí, desde a parte de professores também, fiscais de diversos tipos. Teremos algumas vagas de início, mas lembrando, né, a convocação, a quantidade mesmo de vagas que são chamadas durante o prazo de validade do concurso público, né? E aí nós temos, exatamente, ó, então, assim, se você ainda não faz parte do Gabaritano, nós estamos visualizando, né? E quer ter acesso a esses encontros e outras, inclusive, na plataforma, outras questões que estão na plataforma, faça parte, dá tempo. E, como eu disse, você visualizando essas matérias, darão 1.001 utilidades, as ferramentas, o maquinário fundamental, assim, de ferramentas teóricas para você gabaritar direito administrativo. Próximos concursos do Ceará, está aí, Quixadá, Quirais, muito bem. E aí segue, né? Esses concursos agora que eu mencionei, Milagres, Croatá também, muito bem. Mauriti, Assaré, show de bola. E outros como Pentecoste e Baturité, né? Eu quero até Maranguape, Forquilha. Pode observar, gente, Caridade, Crateús e Acaraú. Pode observar que os concursos municipais, normalmente, eles são fartos, assim, muitos concursos, um ano depois, um ano, 2 anos depois, que o prefeito toma posse, né? Então, a gente está no primeiro ano desse primeiro mandato, segundo mandato, no caso da eleição de alguns prefeitos, né? Então, esses concursos do primeiro ano, o segundo mandato, inclusive, são muito fecundos na área municipal. Por isso, essa quantidade de concursos aí estão prestes a ser divulgados, como a Carap também e Lavras da Mangabeira. Beleza? Eu quero, inclusive, gente, dá uma olhadinha, coloca para mim aqui no chat de onde você está assistindo o nosso encontro de hoje, só para a gente ter esse termômetro. Fiz isso na primeira aula, nunca mais fiz essa perguntinha, e eu vejo, por exemplo, a Amabelle está em Aquiraz. Muito bem, Amabelle em Aquiraz. Concurso pertinho, se desejar de Baturité, o próprio Aquiraz, Antônio Jean, Assaré. Muito bem, muito bom. E aproveitando, vocês estão percebendo, ó, aqui do lado, exatamente nosso ranqueamento, os primeiros lugares de diversos concursos. Missão Velha, Lourdes, Farias Brito, aqui, Farias Brito. Temos a Irane também, Missão Velha, Rayane também. Muito bem, muito bem. Não sei, já comentei com vocês, já morei no interior, morei em Acopiara, morei no Iguatu, e, Ave Maria, tenho muitas saudades dessa época. Vez ou outra, eu ainda vou, ainda nos Inhamuns, porque acaba sendo perto dos meus pais, mas
Qualquer dia estou chegando, viu, Nar? Para a gente fazer um aulão, o nosso cratinho de açúcar. Quem sabe? Missão Velha também, a Lourdes, aí Rayane também. Show de bola, gente. Então, como eu mencionei, o nosso curso Gabaritando, esse que a gente está fazendo, estamos na quarta aula, vai servir demais para esses concursos, especialmente se a banca for consultor, mas digo para vocês, mesmo outras bancas que possam ser que apareçam em outros concursos, em outros municípios, para os concursos. Essa grade que a gente está tratando hoje, ela não muda, é invariável, super constante. Por exemplo, não tem concurso de direito administrativo que cai direito administrativo e não cai a matéria de hoje. Por exemplo, atos administrativos. Você vai perceber isso já já. Beleza? Então vamos nessa. Feito isso, dito isso, sim. E aí, tudo no ponto para você visualizar, simulados, revisão final, gravadas, material, no ponto para você. E os nossos encontros semanais, nas quintas-feiras, como você já sabe. Beleza? Dito isso, meus amigos, vamos nessa e vamos juntos começar, então, a nossa lista de hoje, atos administrativos. Se você lembrar um pouquinho, eu dizia que, para compreender bem atos administrativos, a gente precisa também de poderes administrativos, poderes da administração. São duas matérias que estão muito entrelaçadas. Por quê? Porque o poder público, quando utiliza um poder administrativo, ele produz algo, ele produz um ato. Esse é o tal do ato administrativo, que, para existir, precisa do exercício da função administrativa, utilizando, por exemplo, aqueles poderes administrativos. Vamos tratar de tudo isso, só vou subir aqui o nosso material. Aqui, ó. Tá aí, ó. Nossas questões de atos administrativos. Só aparecer para vocês. Gente, só confirma para mim se está aparecendo para vocês já a nossa primeira questão do encontro de hoje. Joinhas na tela, muito bom, muito bem, show de bola. Aí, pergunto também se a fonte está valendo, está bacana, está dando para visualizar? Está valendo, está bacana, então show de bola, vamos nessa, vamos juntos. Primeira questão, repare só, ele diz, o ato administrativo que foi praticado, o ato administrativo que foi praticado por representante do poder público, a quem a lei confere atribuições para a sua edição, para a sua produção, para a sua existência, atendeu ao requisito da questão tranquila, mas que exige que a gente volte um pouquinho ao falar do ato administrativo. Na verdade, para a gente começar a falar de atos administrativos e constatar e gabaritar na sequência. Observe só, todo mundo sabe que os agentes públicos que trabalham em alguns órgãos públicos produzem ou têm autoridade de produzir alguns atos. Mesmo um chefe da repartição, ele não tem poder de praticar todos os atos, por exemplo, de um fiscal ou de um agente administrativo. Existe uma repartição de atribuições. Pois é. Para falar de ato administrativo, a gente precisa lembrar desse ponto, de que um ato administrativo, para ser produzido, precisa ser praticado, precisa ser produzido por alguém que tenha atribuição para tanto. E sabe qual é o nome que a gente dá para esse elemento do ato administrativo, em que corresponde a ter atribuição legal, que corresponde a ter poder para praticar algo? A gente chama de competência. Pois é, competência é um dos requisitos para existir um ato administrativo. Pode pegar, por exemplo, a apreensão de uma mercadoria vencida no supermercado. Ou então, com essa história de metanol, não sei o quê, a apreensão da vigilância sanitária, no exercício do seu poder de polícia, de produtos lá que estejam adulterados. Ora, não é qualquer órgão, não é qualquer agente que tem esse poder, que tem essa competência para realizar esse ato. Eu dou esse exemplo e já vou para um outro. O poder de conceder uma licença maternidade a uma servidora. Não é qualquer servidor, não é qualquer agente, mesmo do órgão que essa servidora faça parte, que tem o poder de conceder esse ato. Então, percebe que nós temos diversas atribuições em diversos órgãos por diversos agentes? Pois é, essas atribuições é que nós chamamos de competência. Competência é um requisito do ato administrativo. E olha o nome. Requisito de algo é aquela base, é aquele fundamento mínimo
que juntos com outros formam algo, não é? Requisito para a construção de uma casa, a gente vai lembrar dos elementos para isso. Requisito para a construção de um automóvel, vai lembrar o que precisa para tanto. Pois trazendo para cá, para o ato administrativo, requisitos, então, são essas partes que juntas formam algo que, nesse caso, é um ato administrativo. E um dos requisitos é competência. É preciso ter poder para praticar algo. E o que mais, Clóvis? Na tela, antes de gabaritar, volto já para gabaritar, esses são os requisitos, os elementos do ato administrativo. Competência é o primeiro deles. E aqui do lado, eu coloco, é o poder legal conferido ao agente público para o desempenho de suas atribuições. Com o tempo, naturalmente, você vai perceber que tem algumas palavras, sabe, que entregam muito aquilo que a questão deseja, aquilo que a questão busca. E no caso de competência, essas expressões aqui, sabe? Poder legal, atribuições, muito entrega que se chama de competência, tá? Competência é o nome mais conhecido nas provas, nos livros, nos manuais. Mas vamos combinar o seguinte, se na sua prova não tiver competência e tiver a palavra sujeito, tá valendo também, tá? Competência, e alguns autores chamam de sujeito. Competência ou sujeito. Beleza? Avançando, é preciso também para a existência e validade de um ato administrativo que se busque não o fim pessoal, mas que se busque o fim público. Traz para cá, então, o próximo requisito do ato administrativo, a finalidade. O ato é dirigido ao atendimento do interesse público. Tem efeito jurídico, ele diz, mediato. Falo já sobre isso, que é esse efeito mediato, tá? Por hora, eu quero destacar isso, que todo ato administrativo deve ser praticado para buscar o interesse público, não o interesse pessoal do servidor, né? Embora, infelizmente, na prática, né, a gente constate esse tipo de ação, esse tipo de ato, eles são ilegais. Inclusive, quem praticou comete infração, a priori comete um tipo de infração. Então, é preciso ter poder para praticar o ato, isso é competência, e é preciso buscar o fim público. E cada ato administrativo tem a sua própria finalidade específica. Mas acrescento, é preciso também que o ato administrativo tenha a forma. O que é a forma de um ato administrativo? É o modo pelo qual o ato se exterioriza, isso mesmo, ou deve ser apresentado. Gente, de uma maneira geral, o ato administrativo tem a forma escrita. Isso mesmo. De uma forma geral, os autos de infração, aplicação de multas, concessão de licença maternidade, a transferência, a remoção de um servidor de um local para outro, normalmente isso é feito por escrito. Só ficar ligado nesse advérbio, né? Normalmente. Por quê? Porque, em alguns casos, é possível a forma ser verbal, ou ter uma forma diferente da escrita. Por exemplo, você, servidor público, recebe uma ordem do chefe. Essa ordem pode ser que seja uma ordem escrita, mas pela facilidade do dia a dia, é normal que ela seja como? Verbal, oral. E pode ser um ato administrativo. Uma ordem dada de forma verbal. A área de trânsito, por exemplo, nós temos as placas, né? Placas, símbolos. Não pare. Vire à direita. Ali é um comando, uma expressão do Estado, né, do poder público, determinando algumas ações por parte de nós, os usuários, né, os administrados. Então, a forma também pode ter outras, pode ser outra além da escrita, embora o comum, o normal mesmo, seja a forma escrita. E o ato administrativo, por exemplo, você, servidor, vai ter atribuições para praticar atos no setor de RH. Muito bem. Vai buscar o fim público. Vai externá-lo de acordo com a exigência na lei, normalmente por escrito. Mas você só vai praticar o ato administrativo se acontecer um porquê do ato. A gente está falando, então, do nosso penúltimo requisito, agora o motivo. E o que é o motivo? É isso mesmo, é o porquê que o ato está sendo feito. Por que que você, a servidor do RH, do Recursos Humanos, está concedendo as férias à servidora que pediu? Ora, porque ela preenche os requisitos. Para tanto, ninguém está concedendo férias só porque você tem atribuição, trabalha no RH, vai conceder férias aos servidores de um modo geral. Para tanto, é preciso um motivo. É preciso um porquê. Um porquê. Que na expressão de prova, né, aparecem essas expressões mais do juridiquês, sabe?
A gente quer fugir disso, mas às vezes não tem como. E aparece em prova muito assim, ó, motivo é o porquê, ou é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato. Um servidor, por exemplo, que está sendo demitido, esse é o ato administrativo. Qual o motivo? O porquê que está sendo demitido? Isto é, o motivo é a infração, por exemplo, a corrupção que ele praticou. Então, o ato administrativo, ele precisa, então, da soma desses requisitos para existir competência, finalidade, forma, motivo e, por fim, o objeto, que alguns autores chamam exatamente também de conteúdo. Objeto, alguns autores também chamam de conteúdo. Conteúdo. É o conteúdo do ato, inclusive, está aqui, né? Tendo chamado efeito jurídico imediato, já já te mostro que seria isso também, efeito imediato, imediato. O ato administrativo, por exemplo, de uma demissão, o que é o objeto? O que é o conteúdo de uma demissão? Ora, é o que é que o ato gera. Com a demissão, meu amigo, o objeto significaria o fim do vínculo. Acabou. Game over, acabou a relação. No caso da licença maternidade, o objeto seria a ausência da servidora pública durante um tempo de forma remunerada. Então, é o próprio conteúdo, sabe? A própria essência do ato, isso equivale ao objeto. Então, para a gente arrematar e avançar com tranquilidade. Para que um ato exista, o que é que preciso? Requisitos. Quais são os requisitos do ato administrativo? Esses 5. Competência, ou sujeito, finalidade, forma, motivo e objeto, também chamado de conteúdo. Para sempre lembrar desses 5 requisitos, elementos do ato administrativo, olha, se ajuda o mnemônicozinho, né, o BISU, BISU 10. O BISU 10 é o com, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Como é que fica, então? Com fim for, mob. Sabe? Só para dar a partida na lembrança cerebral, né? Baixar o assunto da nuvem para a ponta cante, fazer o gabarito sorrir. Com fim for, mob. Vou falar mais sobre isso, mas só para terminar a primeira questão, ficou agora suave na nave, porque ele dá pistas, sinais, fortes sinais, de que ele está falando de qual requisito, de qual elemento. Gabarita comigo, primeiro, aqui, ó, competência. E veja que ele colocou nas outras opções, né, palavras ou institutos que nem requisitos são. Nem requisitos são. Por exemplo, legalidade não é requisito do ato. Legalidade é um princípio administrativo. Da mesma forma que a impessoalidade. Forma é requisito, com fim for, mas o que está dito na questão, primeira gabarita comigo, letra A. Beleza? Sossegado, né? Relax a questão. Vamos aumentar aqui a primeirinha para dar aquele esquenta. Vamos chamar então a segundinha. Lembrando que eu vou daqui a pouco no chat, quando eu estou aqui com um material espelhado, não estou vendo o chat eventuais dúvidas, tá? Mas já já vou lá. E se tiver alguma, manda para a gente esclarecendo aos poucos. A segunda questão tem a mesma pegada. Ela envolve o conceito dos elementos do ato administrativo, só que ela é mais robusta, né? Ele coloca, então, 5 requisitos e pede para fazer a associação, ó, aqui na sequência, depois marcar a alternativa correta. Vamos nessa? Então, veja, olha a questão. Reparem que ele colocou não competência, ele colocou a expressão mais lado B, né? Mais alternativa. Ele colocou sujeito. Mas sujeito, você já sabe, é o mesmo que competência. Competência. Objeto, vou colocar aqui também, conteúdo do ato administrativo, forma, finalidade, motivo. Muito bem. Vamos lá. Olha esse conceito. É o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. Esse apalavreado, essas expressões correspondem ao motivo. Corresponde ao motivo. Repare, olha o card, pressuposto de fato e de direito, né? Aquilo que acontece com base na lei, no direito, que te leva a fazer algo, o porquê do ato, né? Isso corresponde ao motivo. Beleza, marca 5 aqui.
É também chamado de conteúdo, já está posto aqui, ó. É também chamado de conteúdo. Coloca aqui o objeto, marca 2. Marca 2. Bora mais, bora mais. É o resultado que a administração pública quer alcançar com a prática do ato. É o resultado que a administração pública quer alcançar com a prática do ato. Isso corresponde à finalidade do ato administrativo, que está aqui como item 4. Está aqui com o item 4. Diz mais, ele coloca, é aquele a quem a lei atribui competência, aí ficou sossegado demais para a prática do ato administrativo, isso corresponde ao 1. Coloca 1 aqui. Ok? E a exteriorização do ato e ou formalidades que devem ser cumpridas, a gente já sabe que isso está muito ligado à forma, marca 3. Marca 3. Então, agora é correr para o abraço mesmo. 5, 2, 4, 1, 3. 5, 2, 4, 1, 3. Gabarito comigo, letra D. Joia? Clóvis, se um ato administrativo tiver um requisito desse, um dos 5, um apenas que esteja ilegal. Por exemplo, se quem concedeu a licença maternidade lá não foi o servidor competente, que tem atribuição, foi um outro servidor. Esse ato de licença maternidade é legal ou ilegal? Ilegal. Inclusive, não sei se você lembra, mas isso, inclusive, tem nome, é o chamado excesso de poder. Outro exemplo. Mulher. Opa, espera aí. E se, por exemplo, eu recebo um auto de infração do Detran, aí os espaços lá não estão preenchidos corretamente, sabe? Falta um bocado dos espaços a serem preenchidos. Então, esse ato administrativo pode estar ilegal na forma, porque não foi preenchida corretamente. O que eu quero chegar é que não basta o ato administrativo ter os requisitos em si. É preciso tê-los, até para existir. Mas é preciso que esses requisitos estejam sem ilegalidades. Pois veja, daqui para frente, se eu falar que um ato administrativo tem vício, significa que ele tem ilegalidade. Tranquilo? É o nome que se utiliza. Ah, esse ato administrativo está viciado. Viciado significa que uma das partes, pelo menos uma, tem ilegalidade. Aí os autores chamam de tem vício. Mas vício significa, então, que tem uma ilegalidade. E aí, daqui a pouco eu digo o que vai acontecer com esse ato considerado ilegal. O que pode acontecer com ele, tá? Antes de avançar, quero colocar para vocês aqui também o seguinte, ó. Um exemplo de como é importante os requisitos do administrativo. Eu peguei aqui uma situação muito do dia a dia, que é a aplicação de uma multa de trânsito, que pode ir na sua cidade ser pela autarquia, se existir, pelo órgão de trânsito, ou eventualmente numa CE da vida pela DETRAN, né? Ou numa federal PRF, mas enfim, aplicação de uma multa de trânsito. Como qualquer ato administrativo, o que é preciso? É preciso os requisitos, os elementos do ato administrativo. Pois veja, foi o que eu fiz, ó. Peguei esse ato e coloquei os requisitos, equivalendo a cada aspecto desse ato. Então, competência, né? Competência foi o agente, competência, o agente da entidade trans que praticou o ato administrativo. Poderia essa multa de trânsito ser praticada por qualquer órgão? Claro que não. E mesmo no órgão de trânsito, pode ser qualquer pessoa que pratique esse ato. É o agente de trânsito. Percebe isso? Um outro ponto. Qual é a finalidade do ato administrativo? É o interesse público. Beleza. Mas no caso da multa de trânsito, qual é a finalidade? É educar e reprimir. É para que isso a gente sabe, mas às vezes a gente não sabe externar esse dado, né? E o que eu estou fazendo aqui é só para a gente perceber que cada parte do ato administrativo corresponde a um requisito. E por isso que somando os requisitos, somando os dedos, eu vou ter a mão, vou ter o ato administrativo. Veja mais, forma desse ato administrativo da multa de trânsito, ela foi feita por escrito, inclusive com a motivação. Que é a motivação? É a exposição
do artigo que eu infringi, da rua que eu estava. Isso é a justificação, sabe? Chamada de motivação. A data que isso aconteceu. Então, é preciso, na hora de fazer a autuação, que a gente diga o porquê está praticando o ato administrativo. É preciso também que haja um motivo, ele não deveria aplicar a multa de forma aleatória, tem que acontecer uma razão prevista em lei. Isso é o motivo, é o porquê o ato está sendo praticado. E o que é que uma multa de trânsito gera? Bom, o dissabor de ter que fazer o pagamento. Gera uma obrigação de pagar e nos pontinhos na carteira. Isso corresponde ao conteúdo da multa, o objeto. Tranquilo? E essa anatomia, isso mesmo, essa anatomia do ato administrativo, a gente pode fazer em qualquer situação. Aí, voltando para o que eu disse, se uma dessas partes estiver ilegal, significa que eu vou dizer que esse ato administrativo tem vício. E se tem vício, o que é que eu vou fazer? Já vou adiantar, tá? Já vou dar um spoiler. Já vou adiantar. Se esse ato é ilegal, então é grande ilegalidade, a gente vai precisar acabar com esse ato. Isso mesmo. Anular esse ato administrativo, se precisa até mesmo na justiça, para desfazer essa multa que foi aplicada. Talvez uma multa de trânsito, você fique pensando assim, poxa, mas é tanta dor de cabeça. Mas já pensou se fosse, por exemplo, um taxista, um Uber? Vou mudar até de ato. Uma demissão de um servidor. Uma demissão de um servidor público. Que você sabe, mesmo servidores estáveis, se cometem motivos infracionais, podem sim serem demitidos. Então, se uma demissão de um servidor é feita apenas com o objetivo de perseguir, eu tenho um ato muito ilegal. Um problema, nesse caso, na finalidade. O interesse público foi para o espaço. Então, onde que eu quero chegar é que todo ato administrativo é formado por 5 partes, chamadas como de requisitos ou elementos. Esses requisitos devem estar presentes e mais, eles devem estar de acordo com a lei. Se uma parte estiver com ilegalidade, eu digo que esse ato está viciado. E aí eu posso buscar o quê? O desfazimento da demissão, da anulação da multa e etc, etc. Beleza? Tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para saber como estamos. E aí? Tudo certo? Tranquilo até aqui? Se tiver joinha, deixa na tela para a gente puxar a próxima questão. Beleza? Muito bem, muito bom. Então, vamos puxar a próxima questão, que aí finaliza esse tópico de requisitos do elemento do ato administrativo, que é o seguinte. Terceira questão. No que diz respeito aos atos administrativos, assinale a alternativa correta quanto aos seus elementos. Quanto aos seus elementos. A questão, então, vai perguntar sobre conceitos, né? Fazer aqui uma cruzeta de conceitos. Então, veja, ele diz, o objeto, lembra? Com, fim, for, mob. Objeto, né? O objeto é o efeito jurídico imediato. E a finalidade é o efeito jurídico mediato. Ou a letra B, que diz o objeto é o efeito jurídico mediato e a finalidade é o efeito jurídico imediato. Clóvis, pelo amor de Deus, que palavras são essas tão parecidas que, olhando assim rapidamente, parece ser um repeteco. Letra A igual a letra B. As próximas eu já posso até excluir, vamos ficar com essas duas aqui, né? Pois é, lembra que eu disse que depois falaria o que é efeito mediato, o que é efeito imediato? Pois é, vamos tratar disso. Olha, voltando primeiro para o conceito. Para o conceito, aqui. Olha a finalidade. Finalidade corresponde ao efeito mediato. Uma palavrinha que eu só uso quando dou aula, assim, mediato. A gente não usa no dia a dia. Não usa mediato, não usa, não. E o que é isso? É o contrário de imediato, isto é, mediato
é algo que apenas de forma secundária, imediato, para já. Imediato é algo secundário, sabe? Que está por trás dessa importância toda. Porque o que é o efeito imediato? O que é que o ato administrativo produz, transforma, modifica? É o objeto, que corresponde à palavrinha do imediato, certo? Ou imediato. Clóvis, não ficou claro, não. O que é esse imediato, imediato mesmo? Então, vamos, por exemplo, olha como exemplo salva. Ó, vamos pegar aqui esse kart. Percebe que no caso da aplicação de multa de trânsito, o que lembro logo dela imediatamente? A multazinha para pagar. É ou não é? O que uma multa imediatamente me gera? Efeito imediato. Poxa, tem que pagar o valor daquela multa lá, R$ 500, que seja 180, imediato. E o que está por trás da multa? Bom, o que estaria por trás da multa, teoricamente, seria uma forma de educar e reprimir fulano. Porque bora combinar. Normalmente, quando se recebe uma multa, a gente não comete de novo a mesma infração. Normalmente, não é? Mas esse efeito é o imediato, que está por trás do ato administrativo. Portanto, o imediato é o objeto. E o mediato é o que está por trás disso, que seria a finalidade. Bora? Bora gabaritar? Então, a letra A diz: o objeto é o efeito imediato e a finalidade é o efeito mediato do ato administrativo. Uma vogalzinha faz toda a confusão do mundo. Bora! Letra A, terceira letra A. Olha, isso é o tipo de questão que, quando depois saem conferindo os gabaritos, faz todo o papo do mundo. Toda a diferença. E para você lembrar exatamente qual é o imediato, ó, se liga no Bisu 10, se liga no kart. Aqui, ó. Você vai lembrar aqui da Oi FM. Oi FM. Tá certo, Major? Objeto é o efeito imediato. Ficou como? Oi. Então, para você lembrar exatamente qual é o imediato, oi, objeto imediato. E finalidade é o efeito média. Finalidade é o efeito média. Certinho. Pode vir a questão. Oi, FM. Beleza? Tranquilo? Gabarito, então, gabarita comigo. A resposta da 3 está na tela. Letra A. 3, letra A. Muito bem, avançando, avancemos. Quarta questão. Olha a quarta. Boa questão quarta. Diz assim: suponha que um servidor público pratique um ato de boa-fé, bem intencionado, fundamentando tal ato na ocorrência de um fato. Fato esse que posteriormente se comprove não ter existido. Essa situação caracteriza o que a lei chama de... Olha a questão aqui, já subiu o nível, hein? Ele está falando aqui, em outras palavras, sobre vícios. Lembra? Ilegalidades em um dos requisitos do ato administrativo. Se o ato administrativo tem um problema na finalidade, a gente praticou lá simplesmente porque não gosta de mim o ato, por isso aplicou a multa. Eu tenho uma ilegalidade chamada de desvio de finalidade, também chamada de desvio de poder. Mas veja, o que a questão está mencionando não é um problema na finalidade. Por isso, não é a letra A. O que a questão está falando, ó, tiro a letra A. O que a questão está falando é que o ato foi praticado por um fundamento, um fato que levaria à prática do ato, depois foi comprovado que não existiu. É como se tivessem me demitido, alegando uma falta grave, que posteriormente se constatou que essa falta não existiu. É como a aplicação de uma multa a um condutor de veículo, alegando que estava estacionado na calçada, quando posteriormente se constata que isso não existiu. Gente, nesses cenários, eu tenho um ato ilegal? Tem sim.
Tem sim, Clóvis. Tem um ato ilegal. E essa ilegalidade mora onde? Repousa onde? Existe onde? No motivo. Se o motivo não existe, o ato não deveria ter sido praticado. Portanto, olha a quarta questão. Diz inexistência dos motivos. O fato posteriormente não existiu. Então, a letra B diz inexistência dos motivos, que constitui um vício do ato administrativo. Gabarita comigo, quarta, sim, letra B. Então, como você está percebendo, veja, isso é importante que eu vou dizer agora. Você está percebendo que os atos que o poder público pratica, ato administrativo, quando eu digo que ele é ilegal, é porque ele tem problema ou na competência, ou na finalidade, ou na forma, ou no motivo, ou no objeto. Eu digo até assim, se você compreende esses elementos do ato administrativo, você pode até mesmo fazer defesas contra a multa de trânsito, defesas de por exemplo, se é proprietário de um barzinho está sendo multado, sabe? Porque é preciso, todo ato, preciso desses requisitos do ato administrativo. Tranquilo? E se tiver vício, ilegalidade. Se é legalidade, vamos junto, em último caso, na justiça, tentar derrubar esse ato administrativo. Então, quarta questão, gabarito comigo, letra B. Então, veja, avançamos e avançamos bem até agora sobre a teoria dos requisitos e elementos do ato administrativo. Vamos avançar um pouco mais, chamamos para cá, então, a nossa quinta questão, que fala sobre vinculação. No que tange a vinculação, é correto afirmar que, muito bem, não sei se você lembra, quando a gente estava falando de princípios lá na primeira aula, e de poderes administrativos também, eu dizia, ou trazia, assim, pistas do que seria um ato vinculado e o que seria um ato discricionário. Ato vinculado é aquele ato em que a lei já escolheu por você, servidor. E qual é o seu papel nesse caso? Só fazer o que a lei diz, o que a lei determina. Em alguns cenários é exatamente assim. Por exemplo, se alguém pede ao setor de recursos humanos uma aposentadoria, o servidor do setor vai analisar se todas as condições estão preenchidas, né? Então, é preciso um bocado de coisa, né, para se aposentar. Se eles estiverem presentes, ou seja, as condições para se aposentar estiverem presentes, a lei diz bem assim para o servidor responsável, ó, competente, deverá ser concedida a aposentadoria. Não cabe ao servidor analisar em conceder ou não conceder nesse caso. E por quê? Porque nós estamos diante de um ato chamado vinculado. Então, o que é um ato vinculado? É um ato em que a lei já diz o que a administração pública deve fazer. Se as condições estiverem satisfeitas, cabe então a você, servidor público, fazer o que a lei manda. Pronto. Como, por exemplo, a concessão da aposentadoria de um servidor e de vários outros direitos. E de várias outras situações também que nem precisa nem envolver servidor. Sabe o que é o contrário de ato vinculado? O contrário de ato vinculado é ato discricionário. O contrário de ato vinculado é ato discricionário. E ato discricionário, por sua vez, gente, é aquele que a lei dá a você, servidor competente, a possibilidade de fazer escolhas. Qualquer escolha? Não. As escolhas que a lei te permite. Então, é como se dissesse que o ato vinculado é uma linha reta. É fato com previsão na lei e concedeu o ato. Já o ato discricionário é aquele que a lei te dá opções. Você pode fazer o ato A, por exemplo, ou o ato B, e a sua escolha vai ser de acordo com a conveniência e oportunidade. Aquilo que você acha que melhor atende o interesse público é praticar o ato A ou o ato B. Por exemplo, suponha que determinado servidor público deseje se afastar da repartição para fazer um mestrado.
Aí ele pede à administração pública, quero fazer o mestrado no local tal, passei e tudo mais. Vamos lá no estatuto, na lei que trata sobre o assunto. Na lei que trata o assunto, não está dito com a mesma rigidez como a aposentadoria. Lembra que a aposentadoria era deverá ser concedida a aposentadoria. No estatuto, vai estar previsto assim: a critério da administração, poderá ser concedida o afastamento para fazer mestrado. Olha como é diferente. Em um cenário, deverá ser concedida a aposentadoria se as condições X, Y, Z forem implementadas. Olha como é diferente do ato discricionário. A critério da administração, no interesse do serviço, poderá ser concedidas ou não os afastamentos, licenças, né, para fazer mestrado. Percebe que, nesse caso, a lei dá uma liberdade, um poder de decidir da administração pública, que ela analisará caso a caso, se concede ou não o afastamento, a licença pedida pelo servidor público. Então, por exemplo, se for um cenário em que a administração pública esteja há muito tempo sem fazer concurso para aquela repartição. Então, se tem muito tempo sem concurso, tem poucos servidores, ou servidores que têm, estão ali, ó, abarrotados. Aí, se um servidor sair, meu amigo, não tem mágica. Não tem como dar conta do recado. Nesse cenário, pode ser, então, que a administração pública, diante do pedido de um para fazer mestrado, faça o quê? Conceda ou negue? Negue. Provavelmente, nesse cenário, negue. Ele pode? Pode. A lei permite que a administração pública analise o caso e conceda ou negue ato discricionário. Agora, e se for um outro cenário? Acabou de fazer concurso, novos servidores ingressaram, a repartição tem novas pessoas, está tudo batendo dentro do que é possível, aí um mais antigo pede para fazer o mestrado. Nesse cenário, parece ser conveniente, oportuno, que a administração pública conceda o ato. Percebe a diferença? O que é um ato vinculado e o que é um ato discricionário. Voltando para a questão. A questão pergunta, tá, mas e o que é a vinculação? Ato vinculado, o primeiro ato. O que pede a vinculação é pode afirmar que, letra A administração pode negar o benefício, ainda que implementada a condição legal. Pode? Se o ato for vinculado, a administração pública pode negar o benefício, a aposentadoria, no exemplo que eu disse? Pode? Pode não. Se for vinculado, ela não pode negar. Aí eu sei que a sua pergunta pode ser assim: e se a administração pública der um de enxerida arbitrária e negar? Concedo não a aposentadoria do servidor. E aí? Aí o servidor público pode entrar na justiça e, além de outras consequências para esse servidor que negou, sem razão para tanto, é possível, então, o juiz, o judiciário, conceder ou mandar que se conceda o benefício, porque ato vinculado é direito do próprio servidor, tá? Então, falso a letra A. Letra B, o particular, preenchidos os requisitos, as condições, tem o direito subjetivo de exigir a edição do ato, exatamente na trilha que eu dizia. Se preenche as condições, se é um ato vinculado e preenche as condições, meu amigo, a administração pública tem que fazer. E se não fizer, judicialize em último caso, mas vai conceder. Eu tenho direito a isso. É a resposta. Gabarita comigo, já é a letra B. A letra C diz: é prerrogativa do Poder Executivo e seus órgãos, não tendo aplicabilidade aos demais poderes. Falso. Onde existe ato administrativo, função administrativa, esse raciocínio se aplica identicamente. E a letra D diz: ela se confunde com a discricionariedade, só que não, hein, Major? Falso, muito falso. Então, quinta questão, gabarito comigo, resposta, letra B. Letra B. Deixa eu voltar aqui para o nosso chat. Beleza? Ficou claro, gente? Ato vinculado, ato discricionário. Coloca para mim. Ficou. Beleza. Ato vinculado, ato discricionário. Show de bola. Muito bom. Aí deixa eu só apresentar, então, aqui, só para complementar os nossos pontos, dois cards.
O ato vinculado é um ato administrativo vinculado. Se é ato administrativo, ele é formado por 5 partes. Na verdade, competência, finalidade, motivo e objeto. Muito bem. Se eu pudesse pegar um ato administrativo e olhasse ele por dentro, analisando os requisitos do ato, eu constataria que ele é assim, ó. Ato vinculado, todos os seus requisitos, a lei diz como devem ser feitos. Então, eu digo que sempre que o ato vinculado é o ato sem graça, é o ato que não tem muito o que falar dele. A lei já diz como o ato deve ser todinho feito. Todos os requisitos são vinculados à lei. É como se a lei já desse a receita pronta para o ato. Já o ato discricionário, atenção, ó, ele é formado também por 5 requisitos. Em 3 deles, a lei diz como devem ser feitos. E em 2 deles, a lei garante a liberdade. Isso é curioso. No ato discricionário, 3 pontos a lei engessa, porque ela diz quem é a pessoa competente para conceder o ato, qual a finalidade que o ato tem e qual é a forma dele. Isso aqui é engessado, mesmo no ato que discricionário. Então, a liberdade e a diferença do ato discricionário para o ato vinculado é exatamente no motivo e no objeto. No motivo e no objeto. Agora, eu preciso que você lembre o que é o motivo. O motivo é o porquê, o que está acontecendo. E o que é o objeto? É aquilo que o poder público decidiu fazer, criar, modificar ou extinguir. Então, é nesse espaço, na licença para fazer o mestrado, que o servidor competente vai analisar, espera aí, será que preencheu as condições? E preenchendo as condições, ainda assim, será que é o melhor momento para conceder a licença ao servidor? Será que a administração falou, olha o objeto, eu posso fazer, conceder ou negar? É aí que mora a liberdade do ato discricionário. Tranquilo isso? Então, amarrando as pontas, eu posso dizer que a competência, a finalidade e a forma são sempre requisitos vinculados em qualquer ato administrativo. Já o motivo e o objeto depende do ato, porque no ato vinculado é vinculado e no ato discricionário, ó, mora a liberdade do ato administrativo. Beleza. E para arrematar de vez esse ponto, para a gente avançar, né? É exatamente aqui, gente, ó, no motivo e no objeto de um ato discricionário que reside, que mora, que está instalado, o chamado mérito administrativo. Mérito administrativo. Mérito administrativo é a liberdade que você, servidor, tem de analisar o que está acontecendo e decidir o que vai fazer. Isso só existe, para ficar claro, mérito administrativo só existe no ato discricionário. Mas no ato discricionário existe onde? No motivo e no objeto. Beleza. Isso é muito importante. Muito importante porque já já a gente vai dizer que os juízes, eles não podem entrar no mérito do ato administrativo. Explico já isso, mas só para fazer a base e o fundamento, tá? Então, um ato, em resumo, ato vinculado, todos os seus requisitos estão vinculados. No ato discricionário, atenção, hein? Misto, há um mistão aqui. De 5 partes, 3 a lei estabelece como devem ser feitos. E em 2 é que existe a liberdade do ato em si. Beleza? Agora sim, passa a marcha, avançando, avancemos. 6, questão 6. Então, já falamos de requisitos do ato, falamos de vícios, falamos de ato vinculado discricionário, muito bom. 6. A 6 vai inaugurar um novo tópico dentro de atos,
que são chamados atributos do ato administrativo. Questão 6 diz que a lanchonete Hambúrguer Express Limitada foi interditada pela vigilância sanitária, só fazendo um parênteses, né? É nesses momentos que acontecem essas notícias esquisitas, ruins, que a gente percebe a importância do poder público atuar, né? De mesmo cumprir seus papéis, de fiscalizar, de ter uma vigilância sanitária federal, estadual e municipal atuante mesmo, né? Para não acontecer essas circunstâncias, por exemplo, da notícia da semana, o metanol, né? Aí vamos lá. A lanchonete Hambúrguer Express Limitada foi interditada pela Vigilância Sanitária por estar servindo aos seus clientes gêneros alimentícios com prazo de validade expirado, bem como em razão da péssima condição de higiene constatada pela fiscalização na cozinha e nos sanitários desse estabelecimento. Não obstante a alegação por parte dos proprietários de que o agente público que expediu o ato, ou ato de interdição, agiu com ilegalidade, agiu com abuso de poder, esse ato é portador do atributo da... Olha as opções. Olha as opções. Então, um novo tópico agora envolvendo os atributos do ato administrativo. E olha as opções mesmo, porque às vezes a gente não lembra exatamente de todo o assunto, mas lembra de partes importantíssimas dele. E nesse cenário, se a gente lembra quais são os atributos do ato, simplesmente isso. Ele está perguntando, ei, candidato, marca aqui qual é o atributo do ato que permitiu que a administração pública agisse assim, agisse assado. Se você lembrasse dos atributos do ato, já fazer o gabarito sorrir, sua pontuação ia lá para cima, podia ser a questão e fazer a decisão entre aprovado ou não. Então, quais são os atributos do ato? Vamos falar disso. Mas, veja, aqui, ó, atributos do ato. Mnemônicozinho também suave na nave, para lembrar, então, dos atributos. E o que são os atributos? São características do ato administrativo. Um exemplo, se as condições, os requisitos para construir uma casa envolve cimento, envolve massa, envolve ferro, isso são os requisitos para a construção da casa. Quando a casa estiver pronta, ela vai ter algumas características, na verdade? Vai ser muro alto, muro baixo, 1 ou 2 andares, características. Então, trazendo para cá. Um ato administrativo, para existir, precisa dos requisitos, dos ingredientes. Mas, uma vez existindo, ele vai ter características. As características nós chamamos de atributos. E quais são os atributos do ato? Aí você lembra da menina Paty. A Paty, cheia de atributos, cheia de características específicas, próprias. Só para você lembrar, então, o que quer dizer Paty? Presunção de legitimidade e veracidade. Autoexecutoriedade. Tipicidade e imperatividade. Deixa eu comentar um pouquinho disso na sequência, que quer dizer cada uma dessas expressões, né? Então, Paty, para lembrar das características do ato administrativo. Olha como é o suficiente. Porque quando você volta para a questão das opções, só tem um que é considerado um atributo. Não é verdade? Afinal de contas, competência. Competência é o que mesmo? É um requisito do ato. Ele quer atributo major. Então, posso tirar letra C. Publicidade é atributo de um ato? Não, a publicidade é um princípio administrativo. Como também é a motivação, princípio da motivação, não confundir com motivo, né? Princípio da motivação é aquela exigência que o gestor diga porque está praticando o ato. Expõe as razões pelas quais está praticando o ato administrativo. Como eu mencionei, a gente gabarita de 3 formas. Mas de 2 aqui, nosso método MB concursos. Ou por exclusão, ou de forma mais assertiva, chegando mesmo. A outra, a sorte que acompanha, evidentemente, deve nos acompanhar, ainda bem que sempre, né? Então, nesse caso, por exclusão, eu tiraria aqui, faria isso, ó. Letra D.
Esse é o atributo que permite, então, que a administração pública pratique um ato, e mesmo que o proprietário diga, esse ato aí é ilegal, não pode fazer isso, não. A verdade que vai prevalecer inicialmente é a da administração. Cabendo, então, ao dono do bar, o dono da lanchonete, o dono, enfim, demonstrar que se tem erro do poder público, pois que prove. Até conseguir demonstrar isso, qual é a verdade que prevalece? Da administração pública. Não é do administrado, não é do dono da lanchonete. Beleza? Então, aqui na sexta questão, só para lembrar, então, desse BISO 10, PAT, atributos do ato administrativo, vamos explorar isso um pouco mais, tá? Vamos chamar, então, antes disso aqui, olha a questão 7. 7. João estacionou seu carro com as 4 rodas em cima da calçada, impedindo que os pedestres transitassem por ela, obrigando-os a passar pela via pública. Por tal razão, seu veículo foi guinchado por ordem do agente público municipal de trânsito. Atenção! Na hipótese em tela, qual atributo permitiu a prática do ato sem necessidade de prévia ação judicial? Questão boa. Qual é o atributo do ato que permite que a administração pública produza os seus atos sem precisar da justiça? E é algo que a gente sabe, mas às vezes demora a constatar isso. Realmente, né? A administração pública, né? Os órgãos, as autarquias, os setores administrativos produzem um bocado de coisa sem precisar da justiça. E o que é isso? Autoexecutoriedade. Gabarito comigo. Autoexecutoriedade. Letra B. Analisando os itens, se ele pede atributo, eu posso tirar a letra D, posso tirar a letra C, e ficaria entre esses aqui, né? PAT, autoexecutoriedade, e o izinho de PAT, imperatividade. E qual a diferença entre elas? Aqui, ó. Olha esse esqueminha, no ponto. A gente tem aqui no resumo o conceito, ou o resumo, né, dos requisitos do ato. E a autoexecutoriedade é exatamente essa. Atuação sem precisar da justiça. E o que é a imperatividade? É atuação sem precisar que o particular concorde. Ou seja, atenção, ó, se essa mesma questão, se essa questão 7, ao final, falasse isso aqui, beleza, e no final dissesse assim, ó, perguntasse assim, na hipótese em tela, qual atributo que permitiu a prática do ato sem necessidade da concordância do dono do carro? Você colocaria qual a resposta? Imperatividade. Então, é sempre ficar ligado no qual parte do atributo que ele quer que eu identifique. Essa é a diferença. Se é fazer sem precisar da justiça, autoexecutoriedade. Se é fazer sem precisar que a pessoa, o multado, o autuado, o administrado, eu, você, diante dos atos da administração pública, sem precisar da nossa concordância, do nosso desejo, do nosso consentimento, imperatividade. Essa é a pista, gente. É a pista quente, para a gente saber se a questão está falando de um ou de outro. Combinado? Então, gabarita comigo. 7, letra B de bola. Muito bem, avancemos. Questão 8. E aí, já nessa altura, a gente caminha para a reta final, mas em pontos quentes, eu diria para vocês que talvez seja, em termos de quantidade de assunto e quantidade de questões, um dos pontos que a gente vai chegar agora, e seja até agora, até no nosso curso até agora, o ponto mais cobrado. O ponto mais cobrado. Anulação e revogação dos atos administrativos. Olhe, se cada um de nós tivesse 10 minutos para ir na internet atrás de questões de atos administrativos,
todos nós voltaríamos com a maior parte de questões envolvendo esses assuntos que eu vou fazer agora com a 8 e a 9. Anulação e revogação. Acompanhe comigo. Um ato administrativo foi produzido. Pode ser que esse ato, com o passar do tempo, o poder público perceba, primeiro, que realmente há uma ilegalidade nesse ato, que há um vício. Esse é um primeiro cenário. Se esse for o contexto, eu quero que você lembre da figura da anulação. É exatamente a cerejinha do bolo que a gente estava comentando sobre requisitos terem vícios que qualificam um ato como ilegal, em que o poder público, então, não deve praticar esses atos, mas se praticou, em algum momento ele deve ser extinto. E aí esse vai surgir, a gente vai lembrar da anulação. Então, o que é anular um ato administrativo é extingui-lo, porque ele é ilegal. Ilegal. Olha como a gente já sabe de algumas coisas. No caso da multa de trânsito, vou voltar para esse exemplo clássico, né? No caso da multa de trânsito, eu posso questionar essa ilegalidade onde? Eu posso questionar no próprio Detran, ou eu posso entrar na justiça. Não é verdade? A demissão ilegal de um servidor, mesmo raciocínio. Então, anulação, ela pode ser decretada, ela pode ser feita pela própria administração ou pela justiça. Como eu disse, em último caso, vamos judicializar se esse ato tem uma ilegalidade. Olha o que chegou nesses dias no escritório, algo que não acontecia há muito tempo. Inclusive, no município, não vou falar porque, mas aconteceu uma preterição na ordem de classificação de um candidato. O concurso aconteceu há algum tempo, o candidato acompanhou nos primeiros meses, mas depois não acompanhou mais. E aí, quando deu conta, alguém disse para ele, enfim, quando ele foi olhar, ele tinha sido preterido. O que é isso, preterido? Chamaram, primeiro, quem estava atrás dele, antes dele. Isso é um erro que há muito tempo eu não via, é um erro grosseiro. Isso acontecia muito, muito ali nos anos 90, sem internet, tudo, né? Há muito tempo. Então, a baita ilegalidade, já não é. O que a gente pode fazer? Pelo contexto, até em tese eu poderia entrar na via administrativa pedindo algum tipo de fundamentação, né, uma explicação. Mas nesse caso, a gente entrou logo na justiça. É possível? Sem dúvida. Diante de uma ilegalidade, eu posso questionar na administração, mas eu posso escolher logo partir justiça. Então, o que eu estou buscando nesse caso? A anulação da nomeação do candidato. É o 11º, né? O que foi chamado à frente dele era o 10º. E a nomeação, efetivamente, do que foi preterido. Então, a anulação de um ato é de um ato ilegal. Vamos voltar para a questão para a gente continuar. Anulação do ato administrativo, letra A. Pode ser feita por conveniência ou oportunidade? Não. Explico já melhor isso. Mas antes, letra B. Pode ser feita tanto pela administração pública quanto pela justiça. Confere? Confere, gabarita comigo, oitava, letra B, de bora passar, conferindo e confirmando. Não pode ser feita pela justiça, mesmo que provocado pelo interessado, vimos há pouco, pode sim, a anulação pode ser feita pela própria administração e ou pela justiça. Letra D, a anulação vale a partir da decisão anulatória, não retroagindo seus efeitos. Esse é um ponto que eu quero explorar logo. Servidor demitido, 3 anos de demissão, mas ali, ó, entrando na justiça, participando de audiência, sabe? E uma convicção de que foi demitido ilegalmente. O servidor foi acusado de uma prática infracional grave, só que ele não cometeu. Mas, mesmo assim, o processo foi atropelado e ele foi demitido ao final. Inconformado, entrou na via administrativa, recurso administrativo, negado, sobrou, então, entrar na justiça. Suponha que ontem saiu a decisão.
anulando a demissão ilegal. Veja que eu questionei na via administrativa, mas agora já estou na justiça. 3 anos, hein, sem trabalhar e sem receber, e ontem saiu a decisão. Gente, anulação tem como efeito padrão o efeito chamado anulação. Vou colocar aqui do lado. Efeitos ex tunc. O que é isso, Cláudio? Efeito ex tunc. Efeitos retroativos. Isto é, a decisão da anulação, os efeitos da decisão da anulação deve retroagir desde o momento que o ato ilegal foi praticado. Quanto tempo disse que ele foi demitido? Passou 3 anos. Então, quando eu digo retroagir os efeitos, gente, é receber toda a remuneração que deixou de receber indevidamente nesses 3 anos. Isso é o efeito retroativo, chamado como? Ex-tunc. Ex-tunc. Efeito retroativo. Retroage no passado. Beleza? Portanto, a letra D está falsa porque diz vale a partir da decisão anulatória. Não retroagindo, é o contrário. Retroage-se. Então, amarrando os dados, anulação, ó, acontece quando há uma ilegalidade. Quem pode ordenar pode ser a própria administração pública ou a justiça, os exemplos. Produz efeitos ex tunc, efeitos retroativos. E que atos podem ser anulados para terminar esse ponto? Qualquer um. Pode ser um ato vinculado ou um ato discricionário. Qualquer ato. Se o ato tiver em major ilegalidade, dá-lhe quem? Anulação. Beleza? Então, voltemos. 8ª questão, letra B. Claro que eu vou falar da revogação, mas vou chamando já a 9ª questão, que ele diz acerca... Opa, aqui. Acerca, ex-tunc, perfeito, Petronilo, ó, acerca da anulação e revogação, assinar a afirmativa correta. Vamos ver, letra A. Anulação judicial tem efeitos não retroativos no tempo. Falso. 9ª, anulação, seja administrativa, seja judicial, tá? Tem efeitos o quê? Do passado. Efeitos ex-tunc. Certo? Retroage. Letra B. O ato de revogação, deve ser praticado no prazo de 180 dias. Beleza. Vamos falar um pouco, então, sobre a revogação, tá? Agora, anulação, beleza. Eu coloquei nesse card, que são 2 figuras que aparecem tanto em prova como essa 9ª questão, né? E parece aqui um fight, um duelo. É uma briga aqui, né? Anulação versus revogação. E a revogação, gente, primeira coisa que é fundamental para você sempre estar ligado que a revogação é diferente da anulação, porque na revogação você parte de um ato legal. Ato está show de bola, sem vícios. Os requisitos preenchidos e satisfeitos e praticados exatamente como exige a legislação. Uma maravilha de ato administrativo. Aí eu sei que você vai perguntar assim, poxa, mas se o ato está assim tão show de bola, por que você vai extinguir? Por que você vai revogar o ato? Porque ele é daqueles atos em que o poder público dava uma liberdade, lembra? Ato discricionário. E a administração pública achou por bem praticar o ato. Mas, com o passar do tempo, as coisas mudaram. E a administração pública não acha mais interessante que aquele ato continue. Por isso, ela vai o quê? Revogar. O ato está legal, mas que com o passar do tempo não é mais conveniente, não é mais oportuno, e por isso vai revogar. Ó,
Vamos agora para aquele cenário que o servidor quer fazer um mestrado, e assim, os estatutos mudam, tá, gente? Mas eu não conheço nenhum estatuto, não conheço qualquer estatuto que diga que esse ato é vinculado. Todos os estatutos que eu conheço, federal, do estado do Ceará, do estado do Pernambuco, do RN e de algumas cidades também, dizem que é um ato discricionário, porque tem aquelas expressões, a critério da administração pública. Então, considere que um servidor público pediu para fazer o mestrado. E o poder público, no cenário de que tem novos servidores, todo mundo lá, esse servidor é agora, pode ir, vai fazer o seu mestrado. Servidor, beleza. Ah, um adendo. Normalmente, esse afastamento para fazer o mestrado, com outra escolaridade, né? Ela é remunerada, viu? Enquanto você estiver fazendo o seu curso, é mantida a sua remuneração. Por exemplo, o federal é assim, o estadual, o Ceará é assim. O municipal de Fortaleza é assim, é remunerado. É show de bola. Fazendo o curso lá e mantida a sua remuneração. Mas voltando. Aí o servidor começa a fazer o mestrado, ele se ausenta do serviço, ele está licenciado, começa a fazer o mestrado. Duração de 2 anos. Fez o primeiro ano, beleza, show de bola. Começa o segundo ano, aí o que acontece? Lá na repartição, um daqueles servidores que ingressou, um daqueles servidores ficou doente. Ele pediu uma licença para tratar da saúde. Ok. Mesmo assim, a repartição está dando um ponto. Só que um servidor, um dos antigos, que nem o servidor que está agora fazendo mestrado, pediu para se aposentar. E a administração pública não pode negar, porque é um ato vinculado. Ele está aposentado. Aí o chefe já está doido, percebendo que está acumulando serviço. Porque eu tenho um servidor daquela repartição que está ausente, fazendo mestrado, um que está cuidando da saúde e um que se aposentou. Percebe que, com o passar do tempo, as condições que eram boas para o servidor se ausentar deixaram de ser. E o poder público, então, está aperreado, porque ele não consegue colocar novos servidores ali. Só aqueles que têm e o que está, não pode trazer um de volta que está tratando da saúde. O que o poder público vai poder fazer? Revogar. Revogar o quê, Clóvis? Revogar o afastamento do servidor para fazer o mestrado. Servidor, dá um tempo aí, volta a trabalhar, até as coisas melhorarem aí, depois, quem sabe, eu consigo para você terminar o seu curso. Isso pode acontecer? Pode. E o poder público, o chefe desse servidor, está revogando o ato porque ele é ilegal? Não. Está revogando porque esse ato não é mais conveniente, não é mais oportuno. Percebe? Quem pode decretar, quem pode fazer essa análise se é conveniente ou não o servidor continuar ou se ausentar? É só a administração pública. É só quem praticou o ato, só a administração pública. Outra diferença, ó, comparando, a revogação produz efeitos para frente, diferente da anulação, que é para o passado. A revogação para frente. E para frente é a mesma coisa que ex nunc. Meu amigo. Tem essas expressões e de prova, viu? Não é por isso, por aqui, não, porque aparece mesmo. Ex nunc, para frente. Prospectivos, para frente. Por exemplo, o servidor passou um ano recebendo salários porque a lei garante a manutenção da remuneração, fazendo mestrado. Agora vai voltar, né, ao serviço. Vai ter que devolver o salário? Sim ou não? Não. O ato é legal da concessão ao afastamento. Não tem nenhum problema nisso. Então, a revogação é dali para frente, não tem por que olhar para o passado. Percebe a diferença? E que atos podem ser revogados? Só os atos em que há liberdade. Eu só posso tirar de onde tem. Então, eu só revogo atos discricionários. Uma outra diferença, aliás, tudo diferente aqui, ó, por isso que eu coloquei versos, né? Spartan Fight, como é? Né? A luta lá entre um e outro, anulação versus revogação, ó, tudo diferente. Joinha, agora sim, voltemos. Questão 9, anulação judicial tem efeitos não retroativos no tempo. Letra B, o ato de revogação deve ser praticado no prazo de 103 dias. Não tem prazo para revogar, tá, gente? Aqui foi puro suco de invencionice.
não tem prazo para revogar. Letra C, o Poder Judiciário pode revogar atos da administração. Vamos votar. A revogação só pode ser feita por quem praticou o ato. Só pode ser feita pela própria administração pública. Deixa eu acrescentar um dado. Sabe por quê? Porque o Poder Judiciário, se ele pudesse revogar um ato da administração pública, ele estaria administrando pela administração. Mas qual o problema? O juiz está fazendo isso. Mas espera aí. E a tal da separação dos poderes? E que história é essa do juiz administrar? O papel dele é julgar. Haveria uma intromissão de um poder no outro, meu amigo, isso é da confusão, isso é um respiro. Para por aí, não. Então, por isso que se diz que o Poder Judiciário, ele não pode revogar os atos da administração. Porque para revogar os atos da administração, de uma outra forma, é como se o Judiciário estivesse decidindo pela administração, sendo que o ato é legal. Se o ato é legal, o Poder Judiciário, então, pensa, vixe, o ato é legal, eu não posso fazer nada. Dá um passinho para trás, não posso fazer nada. Diferente se o ato é ilegal. Se é ilegal, aí, meu amigo, o judiciário deita e borda. Mas se o ato é legal, o Poder Judiciário não pode desfazer o ato. A verdade, a vontade do juiz não pode prevalecer da vontade do prefeito, do servidor. E veja, viu? O servidor, querendo ou não, que conhece o dia a dia da administração pública. Então, não é autorizado o Poder Judiciário revogar atos da administração pública. Então, onde que eu quero chegar? O Poder Judiciário não pode entrar no mérito do ato, no mérito administrativo. O Poder Judiciário não pode revogar atos da administração pública, não pode entrar no mérito do ato administrativo, tá? Então, voltemos. A letra C aqui está falso, pode revogar atos da administração pública, pode não, só que não. E a letra D diz, a administração pode anular seus próprios atos, aí, como eu disse, por exclusão. Se algum item aqui ficasse embaçado, quando você chegasse na letra D, aí era quase como um imã, assim, uma luz te chamando para a letra D. Que é exatamente isso, né? A administração pode anular seus próprios atos, ela mesma anula, como também o Poder Judiciário. Joinha, deixa eu dar uma olhada aqui. Muito bem. E aí, para quem está começando agora, ou voltando após algum tempo, né, são alguns dados que, mesmo só com o treino, com o tempo, ficarão mais sedimentados. Mas, desde logo, a gente pode colocar algumas coisas nos compartimentos mentais e nunca mais esquecer, sabe? Então, por exemplo, olha se ajuda. Lembra que a anulação tem feito para trás, não é? E a revogação tem feito para o futuro, não é? Para frente. Então, para você lembrar quando é que é o ex-tunc, quando é que é o ex-nunc, olha esse card aqui, ó. Anulação. Vai para trás, não é? Você lembra de tunc, de tapa na testa, em que com isso, meu amigo, não tem jeito, já era para trás. Já a revogação, nunc, na nuca. Com na nuca, você vai para frente. Na hora da prova, já viu, né? É um tique-toque danado, porque o ex-tunc, para lembrar que vai para trás, o tunc vai para trás, T de testa. E o nunc, tapa na nuca, vai para frente. Só para colocar os pingos nos is e cada um seu compartimento mental. E se isso fizer o gabarito sorrir, o objetivo aqui foi muito cumprido, tá? Então, ex-tunc e ex-nunc, diferenças entre anulação e revogação. Muito bom, muito bem. Para a gente finalizar, chama a questão 10, a nossa última questão, dessas típico mesmo com o Supan, né, de tracinhos para serem preenchidos. A questão 10, gente, fala sobre espécies do ato administrativo. Existem diversos tipos de atos administrativos, diferentes em categorias entre si. Porque, bora combinar, uma coisa é uma certidão que a administração pública dá, você que busca
um antecedente para apresentar no ato da posse, né? Uma coisa é uma certidão. Uma outra coisa, é pegar esse exemplo que eu falei tantas vezes hoje, uma multa. Certidão e multa são atos administrativos, mas com objetivos diferentes, né? Em categorias diferentes. Também é bem diferente uma circular, que é uma repartição baixa para os servidores públicos, circular, você já ouviu essa expressão, circular. Então, existem diversos tipos de atos. Aí, o que a gente vai fazer? É como se tivesse uma estante e tivessem 5 prateleiras, e a gente vai organizar, sabe? Colocar os atos que são de punição em um estante, numa prateleira, os atos que são de organização da administração pública, uma outra prateleira, e assim sucessivamente. Quais os nomes das 5 prateleiras dessa estante? Eu posso lembrar assim, o nosso último mnemônico da aula de hoje, nossa última questão também, né? Ó, pega o biso 10. Espécies dos atos administrativos, aqui, pônei, pônei. E aí eu tenho pônei, ó, punitivos, ó, ordinatórios, dá certinho, normativos, enunciativos e negociais. É o pônei com N, porque é um pônei falsificado, de que é o pônei da Shopee, mas o importante é que funciona, meu amigo, e se funciona, não estou nem vendo, está valendo, pônei. Para lembrar, então, de que é o pônei, Clóvis? Espécies dos atos administrativos, tá? Então, seria, dizendo de outro jeito, o nome das prateleiras aqui da estante. Um são os atos punitivos, eu colocaria lá no segundo os atos ordinatórios, os atos normativos, essa é a vibe, essa é a ideia. Deixa eu voltar para a questão e a gente acrescenta aos poucos. Diz assim, ó, os chamados atos, assim, são expedidos em função do exercício, aos assuntos se encontrando, em função do exercício do poder hierárquico e, via de regra, criam obrigações no âmbito da rotina administrativa apenas para os agentes públicos. Então, são atos internos que o poder público pratica para organizar os seus serviços. E que atos são esses? Olha as opções. Das opções, a gente só pode excluir isso aqui, ó, contratuais. Esse tipo de ato não existe, né? São esses sim, contratuais, não faz parte. Mas pode ser letra A, C ou D. Vem comigo, ó. Atos punitivos, eu acho que dos 5, ele é o mais fácil da gente entender a razão, o objetivo dele, né? Porque ato punitivo, o nome já diz, é um ato que presume uma infração praticada e por isso está sendo sancionada a pessoa, está sendo punida. Como exemplo que eu mencionei aqui algumas vezes, como uma demissão, aplicação de uma multa. Ato não é diferente, né? Ordinatório, vem do radical de ordem, de ordenar. Então, são atos que o poder público baixa, edita, produz para ordenar as suas ações, as suas atividades. Como, por exemplo, a circular que eu mandei, que eu falei, uma ordem de serviço. Os atos ordinatórios têm esse tom de hierarquia, porque é de cima para baixo para organizar os trabalhos da administração pública. Um ato normativo, Clóvis, o que seria esse? O que seria isso? São atos editados em que se aplicam a diversas pessoas a um só tempo. Todo mundo que estiver na situação dita na norma vai ser atingido por ela. Então, ao contrário, por exemplo, da apreensão de uma mercadoria, só aquela pessoa que tem a mercadoria apreendida, os atos normativos se aplicam a todas as pessoas que se enquadram na situação prevista na norma. Exemplo, um decreto, um regulamento, atos enunciativos. Estamos bem aqui, ó. Punitivos, ordinatórios, normativos, atos enunciativos. Enunciativos são atos que presumem que o poder público está cientificando um dado, está confirmando uma situação. São aqueles atos envolvendo certidões, atestados, pareceres,
Beleza? Então, atos enunciativos é uma certidão, é um atestado. O poder público, então, expressa um fato, cientificando, então, de determinada situação. Esses são os enunciativos. E negociais, como o nome sugere, são atos em que há um encontro de vontade entre quem pede e o poder público que expede. Você quer abrir um mercadinho, uma mercearia. A rigor precisa de quê? De uma licença para isso. Então, você pede a licença e o poder público, preenchidas as condições, porque é um ato vinculado, preenchidas as condições, concede. Isso é um ato negocial, como as licenças, tá? Então, 5 tipos de atos, para lembrar, então, do assunto inicialmente, pônei da Shopee, com N falsificado, voltando, voltemos. Então, coloca para mim no chat, qual a sua resposta na 10? Os chamados atos, tracinho, são expedidos em função do exercício do poder hierárquico e, via de regra, criam obrigações no âmbito das rotinas administrativas internamente apenas para os agentes públicos. Estou falando de que ato? Coloca para mim no chat qual seria a sua resposta. Qual seria a categoria desse ato administrativo? Muito bom, muito bem. Show de bola, sem dúvida. Atos ordinatórios. Lembra sempre do radical ordenar, né? Ordens que o poder público edita para organizar suas tarefas, suas ações, como ordens de serviço, circulares também. Então, está dita a letra A, gabarita comigo. Está dita a letra, na questão 10, gabarita comigo a letra A, como vocês colocaram, em atos ordinatórios. Beleza? Letra A de aprovação, inclusive, hein? Deixa eu olhar aqui. Show de bola. Beleza? Meus amigos, lembrando que vocês têm acesso à apostila, à parte teórica, e digo para vocês que vale sempre complementar o que a gente visualiza aqui, né? É aquela parte fundamental, a espinha dorsal do assunto, mas ser complementada, né? Preenchida com o material que vocês têm e, claro, com outras questões também. E lembrando sempre, e tenho tido a felicidade de interagir com vocês durante a semana, né? Qualquer dúvida, entre em contato no nosso Instagram, tá? Nosso Instagram você vai encontrar outras questões, também cards, outros mnemônicos. Prof. Clóvis Feitosa. Prof. Clóvis Feitosa. Entra lá, professor, não entendi aquela questão, pode explicar de novo, um outro detalhe. Fica à vontade, vamos interagir, esclarecendo. Esse é o nosso objetivo. Show de bola? Vai ficar assim salva, Petrônio. Inclusive, Petrônio, inclusive, eu vou, lembrando sempre aquele nosso combinado, vou salvar o material dos cards de hoje, salvo, mando para o IB, ao IB só compartilha com vocês. Certo? Beleza? É isso. Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Estamos juntos. Para frente vamos. Aparecida, valeu. Boa noite. Valeu, gente. Até a próxima. Próxima quarta.